Oi, me chamo Ricardo Gadelha e 1 ano atrás eu criei a série Pra Fazer Papel de Palhaço, na qual conversei com grandes nomes da cena palhacística sobre elementos fundamentais da comicidade. Agora, nessa segunda temporada, vou botar o pé na estrada Brasil adentro e em cada região do país vou encontrar com uma grande referência brasileira na arte de fazer rir. Para começar essa jornada, vou passar alguns dias na região sul, para conhecer o Circo Teatro Biriba, que foi fundado por Geraldo Passos em 1952. Vamos nessa, do Rio de Janeiro diretamente para a cidade de Tijucas, em Santa Catarina, onde o circo tá montado. Vem comigo? Simbora! Em Santa Catarina, uma coisa que fica no inconsciente coletivo, que é quando você fala de Circo Biriba. Quase todo mundo de Santa Catarina já foi ao Circo Biriba quando era criança, assistir o Circo Biriba. É um grande aprendizado, é uma grande escola. A grandeza que tem essas pessoas em manter tão amorosamente, né, a tradição que foi ensinada pelos avós e que a mãe, o pai passou, e eles mantêm com tanto carinho, tanto amor. A história do Biriba, a história do vô, a história da avó, a história dos nossos pais, elas vêm antes, né? Elas vêm com todo o trabalho que eles executaram em outras companhias e toda a experiência que eles foram adquirindo para dali para frente poder construir a história deles dentro dessa companhia que foram eles que fundaram. O meu avô teve a carreira dele nos palcos, ator, cantor, instrumentista. Ele era, como eles chamam, multiartista, né? Ele tinha várias funções num teatro. Ele tocava vários instrumentos, ele cantava no show, a plateia chamava por ele. Atuava em alguns papéis, geralmente cômicos, assim, não eram muitos papéis. E o seu casamento com a dona Fanny pensa que eu não sei? Aqui é conversa, vai criar mingau. Atuou durante muito tempo no teatro do pai dele, o teatro do pai adotivo dele, que era o Inho Bastião, o teatro era o Politeama Oriente. Depois o vô foi para outros teatros. Um dos teatros que o vô atuou é o Teatro do Biduca, que depois se transformou em Palace Teatro e que depois se transformou no Teatro Biriba. Então por quê? Porque ele foi passando de donos, né? E ali ele iniciou a trajetória dele do Teatro Biriba em 1970, no dia 24 de junho, dia de São João. Eu nunca tinha assistido Circo Teatro, porque no Rio não tem grupo, não. Não, é bem raro também, né? No Rio não tem. O que é o Circo Teatro, Adriana? Fala aí. Circo teatro? É teatro, mas a gente fala circo por causa do palhaço e por causa da lona também, né? Que remete ao circo. Mas é mais teatro, né? A gente faz teatro. Também seja uma forma de utilizar pela expressão de mambembe, que os circos eles viajam de cidade em cidade, e até antigamente, quando tinha o pavilhão, não deixava de ser um circo-teatro, né? Pela forma como que se vive. Ele está sempre mudando. A itinerância, né? A vida itinerante. O circo-teatro no Brasil, em Santa Catarina especificamente, é uma linguagem que tem essa característica, não? Que são os textos clássicos, são dramas, não, são comédias, e tem um palhaço ali no meio enfiado. A maldição da freira. Meu Deus, que raiva do velho, cara. Fazer eu botar essa roupa de freira, cara. Não, o velho tá louco, cara. Falou, não, pra espantar a maldição da freira tem que ter um freiro. Agora eu sou freiro, agora. Como você aprendeu a ser palhaço?
Não posso. Essa é uma pergunta que eu não posso te responder. Porque eu fui. A criança nasce e ela já vai aprendendo. Tá ali na coxia, brincando, daqui a pouco o pai já bota ela para fazer uma cena, fazer uma passagem pelo fundo, vai, volta, vai, daqui a pouco ela já pega uma fala, daqui a pouco ela pega uma cena e daqui a pouco ela é a atriz principal. E tu lembra o primeiro personagem que tu fez? O primeiro que teve bastante falas foi a Chapeuzinho Vermelho. Foi eu tinha quantos anos? 6, né? Sim, mas eu também fazia antes. A Conchita. A Conchita no Romeu e Julieta. É verdade. Bem pequenininha, 4, ela devia... uns 3, 4 anos, ela falava todas as falas. Lembra qual foi o teu primeiro papel? Eu não lembro, mas eu tenho muito marcado na minha cabeça quando eu fazia o Mário, dos Filhos de Ninguém, que era um drama. Eu deveria ter uns 5 anos. E eu digo assim, quando é que você entendeu que a sua vocação era essa? Eu comecei no teatro com 4 anos de idade, que eu me lembro, né? Foi com 4 anos. Mas antes eu entrava no palco até bebezinho, mas com 4 anos de idade eu me lembro que tinha um papel, tinha uma certa importância dentro do contexto do espetáculo, tinha falas. Eles foram montar o Lágrimas de Homem, uma peça, um dramalhão, né? E daí a avó falou assim, a Janaína que vai fazer. A mãe, mas ela é muito pequena. Não, ela vai fazer, ela faz. Nós vamos ensaiar, ela vai fazer. Hoje eu tenho consciência. Claro que na época aquilo pra mim era só... eu tô fazendo bem e a mãe, o pai, a avó, o avô, eles vão gostar, eles vão se orgulhar de mim. Zezé! Que é isso, Zezé? Quase minha fez atropelar o vizinho aí. Que é isso? Tô dando uma banda no meu homem. Então não tive muito contato com o humor até os 14 anos, quando a minha avó falou, não, ele vai fazer, tu vai fazer. Birita, porque era o palhaço da matinê. Quando eu comecei a fazer palhaço com 14 anos de idade, em 1992, foi a primeira vez que eu interpretei o Birita. E daí eu não tinha o nome de palhaço, né? A minha avó, né? Na época já viúva de Geraldo Passos, o Biriba. Falei, vó, aqui no qual vai ser meu nome de palhaço, ela vai ser Birita. Então, ficou Birita. Mas a gente tem o contexto Biriba, né? Na minha maquiagem, na minha roupa, no estilo de representação, né? Que é um palhaço que foi criado pelo meu avô, né? Isso muitos e muitos anos, mais de 50 anos atrás, né? Que é o palhaço Biriba, que é o fundador do nosso teatro e tem o nome do teatro, até hoje tem o nome dele. Quantos palhaços hoje a gente tem que são herdeiros dessa linhagem do vô Biriba? Eu, Birita, o Biribinha, meu irmão, e o meu tio que usa o nome do meu avô, né, o pai dele, Biriba, Geraldo Passos Júnior. Cada um no seu lugar, levando o mesmo estilo de palhaço, é claro que dentro da característica individual de cada ator que representa. Você já sentiu discriminação por ser um palhaço preto? Questão racial já? Já senti. Mas nada comparado ao que meu avô sentiu. Ele enfrentou muita discriminação, muita dificuldade. Minha mãe também. E a minha avó e meu pai, que eram brancos, eles eram, assim, muito ativistas, muito defensores. Meu avô chegou ao ponto de querer ter um teatro para poder trabalhar. Porque nos teatros que ele era funcionário, ele fazia pontas, cantava. Não tinha oportunidade de mostrar. Até que um dia teve oportunidade, viu? Né? Que tinha seu potencial e começou a guardar o dinheiro para poder comprar um teatro dele, para ele poder trabalhar toda noite. Mas mesmo assim, ele foi numa cidade para fazer uma temporada, não aceitaram o teatro. Aí ele foi em outra prefeitura, não aceitaram. Aí ele começou a analisar, pensar, por que não estão aceitando? Será é porque é um teatro ou é porque eu sou preto? Aí ele mandou um cara branco ir. Aí aceitaram o teatro na cidade. Aí ele contratou um cara para produzir, para ir lá alugar o terreno, falar na prefeitura, pediu alvará, falar na delegacia, pediu alvará. Aí ele contratou um cara branco. Aí deslanchou. Enfim, era um branco que fazia para eles irem lá ver um preto. Que no caso o pai, a avó do César, da Janaína, eles passaram por bem mais perrengue que a gente.
Eles fortaleceram esse andamento e hoje nós fortalecemos isso pros nossos filhos, para essa geração que tá vindo. Atenção, Tijucas, é a hora da partida. Último espetáculo do Circo Teatro Biriba em Tijucas. Mas você não pode ficar de fora dessa. Hoje, Birita no Pantanal. Diga teu nome. Meu nome é Elias Gotardo. Eu sou propagandista nas horas vagas também do Circo Teatro Biriba. Minha mãe nasceu aqui no Circo Teatro Biriba. E ela foi embora para casar com meu pai há alguns anos. Aí eu nasci fora do circo. Fiz a minha faculdade, estudei tudo fora. E após a faculdade eu vim pro circo para conseguir um emprego melhor aqui nessa região. E acabei ficando, acho que tá no sangue, né? Vamos lá então? Bora. Vem comigo. Atenção, Tijucas, nossa, atenção, Tijucas, é hora da partida, último espetáculo do Circo Teatro Biriba em Tijucas. Mas você não pode ficar de fora dessa, hoje, Birita no Pantanal, a partir das 20 horas. Baseado na série de Hoje a propaganda tem que ser bem feita, que é nosso último espetáculo, né? Nossa despedida aqui dessa cidade. Vamos tentar chamar esse povo aí pro circo. Porque quando a gente chega na cidade, as crianças, né, os adolescentes, eles se fascinam pelo circo, pela alegria daqueles artistas. E quando vai chegando na hora de ir embora, eles vão brilhando o olho pensando assim, eu também posso? Será que dá pra mim também? E por isso que eu acho que acontece muito de muita gente que vai no circo e aí acaba o espetáculo, a pessoa fala assim, eu quero ir embora com vocês. Isso já aconteceu com vocês? Tem alguém que tá aqui hoje, que chegou... Sim, o próprio Bazuê, o próprio Zizi, que é o Paulo, eles eram nossos amigos na praça. E a gente era adolescente na época. Quer trair? Oi. Bazuê. Olá, entra, seja bem-vindo na minha humilde residência. Tu tá há quanto tempo junto da Greta? Tu não é da família? Não, eu tô com eles desde 92. Hoje já sou da família por uso capião, né? Quer que eu te conte a história, como eu cheguei aqui? Uma galerinha da minha turminha assim que falou bem assim, vamos no teatro. Eu falei, teatro? Né? Passamos na frente, era de pavilhão, era de zinco ainda. Tu tinha quantos anos? Cara, eu tinha 14 para 15 anos, piazão, né? Daí eu todo orgulhoso falei, não, eu nem vou botar os pés nisso aí. Então, agora eu preciso saber se vocês querem caixão de primeira, caixão de segunda, caixão de terceira. Tá bom. Patroa! Aí quando chegou na época do teatro ir embora, eu falei pra minha mãe. Falei, ô mãe, acho que eu vou embora pro teatro. E a minha mãe falou, minha mãe de 8 filhos falou, não, pega e vai. Mas tu já sabe, se não der certo as portas de casa estão abertas, né? Tu pode voltar quando tu quiser. E eu vim pro teatro. Na época eu gostava da manguaça, hoje eu não tomo mais nada, né? Nós estávamos no bar cantando. E daí a avó da Janaína, dona Suzy, pegou e veio no bar. Aí ela viu cantando. E ela puxou o assunto comigo, começou a conversar comigo. E pediu se eu não queria cantar no teatro. E o mais engraçado é que eu conto todas as vezes, assim, que eu entrei no teatro como cantor. E eu nunca cantei. Aí eu cantei na quinta-feira, agradou. Na sexta-feira, agradou. No sábado, agradou. Eles precisavam de ajudante, daí falaram, não, tu canta bem. E daí eles pediam, quando nós estávamos montando, canta aí. E eu ia cantar, né? Aí no domingo, o Frango disse, você vai cantar conosco e eu acho que nós vamos te levar embora, porque a minha esposa e a minha sogra estão querendo te levar embora. Até um dia que a avó, a dona Suzy, falou, pelo amor de Deus, pede para aquele guri parar de cantar pelo terreno. Eu era o mais desafinado do mundo, né? E daí eu cantei no domingo a música Tudo Passará, do Nelson Ned. Mas tudo passará, e nada fica. Opa, despertador. E eu já enlouquecido, né? Daí à tarde fui pra casa, já arrumei uma mala, minha mãe ficou desesperada. Porque ela não imaginava, ela disse, não, gente de circo não, pelo amor de Deus, gente de circo não. Mas antes de eu sair da minha cidade, a mamãe falou assim, ó, você vai trazer esse pessoal aqui em casa, eu vou fazer uma janta para eles, eu quero conhecer quem é essa gente. Porque eu só conheço eles assistindo, eu não conversei com eles, eu quero saber quem é, que tá levando o meu filho. E daí a minha mãe chegou, a dona Suzy chegou lá, a minha mãe tinha um vinho, carta de baralho, canastra, o buraco, né?
E a minha mãe doente, e a dona Suzy também doente, ela disse, essa senhora é boa, esse povo é bom, tu pode ir. E tô até hoje, vai fazer 28 anos. Quando toca pro recreio. Birita, carregou muito o ambiente, o choro deles. Ai, não gostei. Não, vamos montar uma música. Ele não queria festa do velório? Não, ele queria um velório leve. Então vamos montar uma música. A velha história de fugir com o circo. Isso. Ou de seguir, né, com o circo. Seguir. Não necessariamente fugir. Eu acho que esse termo fugir existia quando a família não queria. Aham. Né? No caso do Paulo e do Bazuê, sim, as famílias permitiram e eles vieram com a bênção dos seus pais. Atenção, Tijucas, a temporada do Teatro Biriba chegou ao final. Hoje, nosso último espetáculo, não fique de fora dessa. Conselho que eu dou, se tu estás numa cidade, tem um circo, vai lá, dá uma espiadinha, vai lá, compra o ingresso, assiste o espetáculo, né? Perceba, né, esses artistas, porque quem vai estar vendendo o bilhete provavelmente vai ser o trapezista que vai depois, né? Vê o ingresso para hoje, por favor. Só um! Quem vai estar lá vendendo a pipoca provavelmente vai ser o palhaço que depois vai, né? Tem pipoca? Tem, opa, sempre. Circo sem pipoca não pode, né? Não pode. Quem te vê ali de palhaço toda noite, às vezes não imagina a quantidade de coisas que o César precisa fazer para que o Birita possa entrar em cena. Quais responsabilidades te cabem, além de provocar o riso? São várias, né? Várias, dentro do contexto, né, de direção artística, direção geral, produção, coprodução. Às vezes eu sou produtor, às vezes eu sou coprodutor, às vezes sou assistente de direção, às vezes sou diretor, né? Às vezes eu sou cenógrafo. Um vai fazer a propaganda de rua, enquanto um está fazendo o almoço, enquanto o outro vai colocar a placa, enquanto o outro limpa as cadeiras, enquanto o outro ergue a lona, enquanto o outro vai na rádio. Eu cuido da parte da limpeza do circo, né? Eu compro tudo, né, pro pessoal limpar. Eu compro as coisas para vender na Bomboniere, que é o salgadinho, os doces, o amendoim. A minha rotina é contra a regra. Hoje em dia, minha rotina, eu faço a parte de social media do teatro, faço a criação de artes, as publicações nas redes sociais. Eu comando toda a iluminação e a sonoplastia dos espetáculos. Faço a montagem dos cenários nos espetáculos. Fazer a manutenção das carretas, pintura, manutenção de água. Faço programação na bilheteria, trabalho no food truck, trabalho nas peças, ou seja, de tudo um pouco. Se tiver que soldar, a gente solda, se tiver que pregar, a gente prega, parafusar. E trabalho também no palco, né? Em cena? Em cena também. Pode entrar. E aí, coisa linda, né? Coisa linda do Tato. Tu viu aí, ó? O Pará era porteiro. Deus fez a Birita. Eu tô bem pesado. Tá no palco. Coitadinho, morreu como passarinho. Passarinho, né? A produção é uma das coisas que mais ocupa a gente. Porque tu produzir um espetáculo já é difícil. Agora imagina tu produzir 40 espetáculos. Que seria uma temporada? Seria uma temporada. Eles apresentam praticamente todo dia, né? Geralmente, quando vocês estão em temporada numa cidade, quantos shows por semana? Na rotina da Lona são 6 shows por semana. 5, 6, aí depende da temporada. Tem cidades que tu às vezes trabalha 7 vezes na semana. Né? Trabalha 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo, né? Com uma folga, um dia de folga. E às vezes tu trabalha 8 vezes. E decorar aqueles textos tudo. Muito texto. E eles ensaiam assim pouco antes, tá? Eu vi, eles ensaiaram 3 vezes essa Entendeu? que eu vi. Não é assim ficar uma semana ensaiando, não. Decorar aqueles textos todos. Meu Deus, a Juma desmaiou, pai. Traz água pra ela, vai rápido, depressa. Puxa o rabo dela que ela levanta. Entrou o Bazuê. Entrou o Bazuê na porta, Bazuê. Não faça isso, menino. Isso é maltratos aos animais. É bem o tipo que ele faz, sabe? Ele faz uma vozinha bem fininha, né? Mas não vai com a voz fininha. Não, faz a voz, Bazuê. Eles não repetem os textos, a dramaturgia. E acredito que inteligentemente eles se adaptam, né? Não vê? Eles criam espetáculo, agora estão fazendo do Pantanal. Então eles não deixam o público ficar enjoado. Ô, dona Juma, não é que eu queira me meter, mas eu acho que é no capítulo de hoje que você vai virar onça e atacar o Tar Matador. Tem certeza?
Ah, sim. A velochuta! Absoluta! A velochuta, tu vai virar onça hoje. Ai, meu Deus. Enquanto eu tô atrasada, eu tenho que ir lá virar onça. O trabalho da companhia, ele tem uma escuta com o público, né? Um diálogo, uma atenção para o que o público pede. Sim, direta e indiretamente. Né? Indiretamente na pesquisa que a gente faz quando a gente sai, quando a gente vai numa loja, quando vai no mercado. Fica atento ao que as pessoas estão falando. Né? O assunto da cidade. Vai no barzinho tomar um chopp, fica atento no comportamento, como as pessoas são. Vai assistir uma partida de futebol amadora, vai na igreja, vai em todos os pontos onde tu vai poder colher informações, né, para te estar dentro da comunidade. A forma direta é quando a gente conversa com eles mesmo na plateia, né? Porque a gente faz como que eu posso dizer, uma pergunta para o público, uma enquete. Como? Então a gente faz com o nosso público diretamente, isso já há muito tempo. Nós queremos fazer, que a tete a tete, nós queremos montar 3 espetáculos. Nós queremos saber qual espetáculo que vocês teriam mais vontade de assistir. Muitas vezes, né, eles se entusiasmam porque a gente está dentro de um contexto que ele é acostumado com o bairro dele, está falando do bairro dele, às vezes até é um bairro que ele mora. Né? E ele se dá no direito de falar, eu conheço essa rua. E público, assim, me chamou muita atenção, lota. Os dias que a gente foi, assim, lotado, o público ama eles. E viaja todo mundo junto. Quer dizer, eu não vou estar aqui quando vocês desmontarem, mas eu imagino que... Não, tu vai estar aqui sim. Tu vai estar aqui sim. Tu veio aqui só pra fazer essas entrevistas, tu não vai ajudar nós a pegar, a dobrar a lona, arrancar aquelas estacas ali, cara? Eu queria muito, cara. Mas Ô, Ricardo! Te conecta! Você falou que uma temporada geralmente leva quanto tempo, assim, numa mesma cidade? Normal seria o quê, assim, em média? Em média, 3 a 4 meses. Cidades muito boas, tu consegue ficar 5 meses até. Ô Luana, como é que tá a escola? Já... Anteontem foi o meu último dia de aula. Mas porque entrou de férias já, não? Não, é porque daí a mãe me matriculou já lá em Brusque. Que é a próxima cidade. Isso. A gente sente, né, o preconceito das pessoas com a gente, aquele circo, que muda de uma cidade para outra. E como é que é pra você essa coisa de passar por essas transferências a cada 4 meses, mais ou menos, você muda? Por aí. Eu gosto até que às vezes eu me apego bastante à escola, né, às pessoas. Mas é legal que eu vou conhecendo bastante gente. Acho que nem consegui ficar num lugar, tipo, fixo. Eu gosto de estar sempre mudando. Quando a gente tá muito tempo numa cidade, eu tô enjoada, já quero mudar pra outra. E é assim que é a minha vida. Eu comecei a considerar minha carreira quando me falaram que eu era um ator. Quem falou? No colégio. Naquela formação cívica, antes de entrar na aula, a diretora me chamou na frente dos alunos e falou. O ator do teatro era um aluno que estava estudando na escola, daí o colégio inteiro me aplaudiu. Aí eu tive a noção de o que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo. A partir daquele momento eles começaram a me tratar de outra forma. E daí eu usava sempre esse gancho. Quando eu mudava de colégio, eu pedia para a mãe os ingressos e dava os ingressos para os alunos do colégio inteiro. Eles iam assistir, hein? Usei o gancho sempre para me promover, né? Sou bobo. Sou palhaço, mas de bobo tenho nada. Sou palhaço, mas não sou bobo, né, cara? Como um artista da companhia do Circo Teatro Biriba aprende esse ofício? A pessoa vai aprender na prática. Como que ela vai aprender? Ela vai ter que ser uma pessoa capaz de ouvir e observar. A gente usa a mesma técnica que a nossa avó usou com a gente, né? Olha. Senta lá, olha como é que é. Presta atenção. Aí depois tu vai... Entende o tamanho do negócio, a responsabilidade, os detalhes. Aí vai para os papéis menores. Vai para comparsaria, vai para uma figuração. Coitadinho, morreu como um passarinho. 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 E aí, cara? E aí, doutor? Boa? Falo com...
Jonathan Amaral, mas hoje vocês vão ver Luiz Pinto. Nasci em 2002, tenho 20 anos de vida e 20 anos de teatro. Nascido no teatro. Caraca. Diferente do pai que tu conversou ontem com o Bazuê, eles tiveram outros estilos de vida, né? Eles vieram pro teatro depois de um tempo. Eu nasci no teatro, então eu só tive essa vida. Então pra mim é muito comum, mas pras pessoas é sempre uma novidade, né? Eles querem sempre saber, sempre perguntar. Ali tem foto, desde que ele pisou. A primeira vez que ele pisou no palco aqui. E ele tava sempre no palco, era paixão, adorava as luzes, música, desde pequenininho tocando, fingia que tocava guitarra. Eu incentivava ele de palhacinho, essas coisas, né? E foi fortalecendo, mas tudo sempre foi um aprendizado. E assim, tu pode olhar, ele sempre gostou de ser palhaço, sempre teve alma de palhaço, né? Gostar dessas coisas. E ele ama isso, ele tem paixão. Cara, quem mandou tu entrar? Lá pra casinha lá fora. Daí eu assisti o meu pai, que meu pai fazia parte da produção. Ele fazia o som e a luz, eu ficava ali analisando ele. Aí ao longo do tempo quis ajudar ele, comecei a ajudar. Adquira o novo DVD do Teatro Biriba. O novo DVD do Teatro Biriba só tem. Alegria! Ali pelos 11 anos me despertou interesse e eu quis fazer o som e a luz. Perguntei se eu podia fazer, eles falaram, não faz, tu é uma criança, tem que aproveitar, vai brincar. Eu falava, eu não quero brincar, eu quero trabalhar com vocês, fazer, participar. Daí eu comecei a fazer o som. Do início ao fim, a pessoa que faz o som e a luz, ela tem que estar sabendo a peça de trás pra frente. Então, isso me ajudou bastante, mas não foi intencional. Foi totalmente eu realmente querendo fazer o som e a luz. E ao longo desse tempo eu fui aprendendo os espetáculos. E eu vi muitos atores passar por esse teatro. E eu vi eles fazendo os personagens que hoje eu faço. Então eu tive deles inspiração. Todo ator deve ser um grande observador. A gente não pode passar por uma coisa e simplesmente olhar. A gente precisa ver ela mesmo, sabe? E se a pessoa não tiver disponível para observar, ela vai ser um ator raso. Então hoje, quando eu tô em cena, é muito louco pra mim. Que eu assisti muita gente fazendo os personagens que eu hoje, graças a Deus, tenho a oportunidade de fazer. Ele teve o prazer de ver artistas numa geração muito forte. Então isso ele colheu de bom pra ele. E hoje, assim, ele tem uma direção muito forte, que é a Janaína e o César, assim, que dão um suporte muito. São amigos e isso pra ele fortalece ele como ator também, né? E a gente aprende, né? Porque eu digo, eu não sei se algum dia acha que tá pronto, não sei, né? A gente não é bobo, né? Que bate tudo, pá, comi. Não, a gente tá sempre nesse eterno aprendizado. E da tua época como aprendiz? Tem uma época de aprendiz de ontem, quando eu estava conversando, porque eu estava aprendendo, né? A época de aprendiz é sempre, cara. A gente tá sempre aprendendo. Hoje eu não sou a atriz que eu era 10 anos atrás. E daqui 10 anos eu vou ser uma atriz com mais experiência, com mais calma, ou com mais ânsia para fazer determinadas coisas. Você se define como uma atriz, como uma palhaça? Como é pra você essa... Eu acho que eu sou uma atriz palhaça. Pode ser palhaça, atriz. A ordem dos fatores não altera o produto. Pra mim, todos ali são palhaços e palhaças. Eles têm essa capacidade de brincar e jogar muito grande, né? Mas nem sempre essa palhaça ela é caracterizada com esse visual espalhafatoso de nariz, né? Até porque isso não é uma regra para ser palhaço, né? No circo teatro, a palhaça, ela é a personagem que faz a namorada do palhaço, ou que está num determinado lugar para desvendar alguma coisa, né? Para conturbar alguma situação. Mas ela tinha antigamente um olhar mais caipira. O palhaço, para mim, quanto mais ingênuo ele for, mais engraçado ele é. Porque não é no que ele faz, é o jeito que ele faz, para mim. Essa é a minha visão. O que tu acha que é preciso para quem quer fazer papel de palhaço? Mão firme para passar um lápis, né? Precisa se libertar. Precisa ser você mesma. Se mostrar. Se aceitar. Precisa saber rir de si mesmo. E sair dessas amarras, né? Dessas prisões que nos colocam desde que a gente nasce, né? Nos encarceraram, nos adultizaram, né?
Deixaram a nossa criança soterrada lá embaixo. Tu tem meia de palhaço, né? Tem algumas. Vai aparecer. E é tão libertador ser palhaça, né? Que a gente fica com tanto poder, né? Que é o poder de si própria. Eu me domino, eu me aceito. Sabe aquela... É do Chaplin, né? Se você tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que eu teimo em dizer brincando. Falei muitas vezes como palhaço, mas nunca desacreditei na seriedade da plateia que sorria. Eu acho que não é muito diferente da agricultura, não. Porque se a agricultura leva alimento, eu vejo que a cultura também é um alimento. E assim, nós vamos lavorando a semente da cultura, do teatro, da alegria, de levar o palhaço de uma cidade para outra. Sempre com a ideia. E sempre valorizando o sofrimento desses que vieram antes da gente. Olhando essa cena do velho Biriba se despedindo do público antes de nos deixar, eu me lembro de uma frase que escutei mais de uma vez. Aqui a gente não vive do teatro. Aqui a gente vive para o teatro. A experiência com o Circo Teatro Biriba é muito interessante, muito importante. E é incrível que isso exista até os dias de hoje, né? Que isso se mantenha, é muito bonito os interiores, né, desse nosso Brasil, como essas manifestações culturais que nasceram lá, elas resistem, né, estão aí até os dias de hoje, né, como isso é bonito, né. Quem puder, eu aconselho, vai visitar o Circo Teatro Biriba, vale a pena. Muito obrigado a todos vocês por todo o carinho. Valeu, Tijucas! Até a próxima! Tchau, tchau!